Boa tarde, Campo Grande, boa tarde, Brasil, boa tarde, mundo. Eu estou Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, excepcionalmente sendo transmitido da capital do estado do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, no 6º encontro da eubiose do Centro-Oeste. É um prazer a gente estar fazendo esse programa aqui, a convite do departamento e de sua diretoria, sua administração. Transmito também, de agora a pouco, um fraterno abraço do venerável irmão Jefferson Henrique de Souza a todos vocês e dizer que nada é por acaso, né? Nós estarmos aqui hoje fazendo essa confraternização e levando o conhecimento, essa fraternidade, porque ela tem que ser colocada na prática, né? Não adianta a gente ficar estudando em degraus, em séries, tudo, se a gente não colocar isso na prática. Isso que a gente vem fazendo, o Jorge e eu. Ontem à noite estava falando na casa da nossa querida anfitriã, Oneli, e eu disse 3 coisas boas para mim nesses 10 anos de muita dificuldade para manter o Vida Inteligente no ar, né? Porque não temos patrocínio, não temos nada, mas 3 coisas já valeram a pena. Se o programa tivesse que acabar hoje aqui, já teria valido a pena. Primeiro, por ter conhecido Jorge Antônio Ouro, esse irmãozão que foi colocado no meu caminho aí, né? Foi muito bom, está sendo muito bom e vai ser até onde tem que ser, né? Já falamos isso. Segundo, foi ter conhecido e convivido uma pessoa fora de série, um ser humano digno de ser chamado de ser humano, o seu Alvin Schroeder. Algumas pessoas o conheceram, um irmão fabuloso, que esse você pode dizer que honrou a oportunidade de passar por essa vida aqui. Uma pessoa fabulosa. E o terceiro, esse amor que não se explica, esse reencontro que eu usei, 2 programas anteriores ali que nós falamos, né, ligações espirituais, eu me fingi satisfeito, quer dizer, me satisfiz quase no pleno, sei que algumas coisas vão poder ser ditas no seu devido tempo, né, Jorge? Mais para frente. Esse amor e esse reencontro que eu tive com o irmão Jefferson Henrique de Souza. O que eu tenho com esse homem, o que esse homem tem comigo, eu não sei, não importa. Mas é uma empatia e toda essa dedicação que eu tenho hoje pela Sociedade Brasileira de Eubiose, por esses departamentos, pelo Jorge, por todas aquelas pessoas que representam a Sociedade Brasileira de Eubiose, está indubitavelmente alicerçado, e não canso de falar isso em público, alicerçado no seu Jefferson Henrique de Souza, uma pessoa fabulosa que eu dedico esse programa aqui e todo o meu amor por ele. Bem, dito isso, você tá bom, Jorge? Eu estou sempre bem. Eu estou com um calorão danado, te juro. Não sei se é porque é egrégora a forma. A gente brinca muitas vezes, né? Mas não pode ser. Tem que ter alguma coisa. Já falamos sobre isso, né? Quando se forma uma egrégora desse tipo, assim, quando a gente vai falar sobre esses assuntos, e eu acho que ancora algum tipo de energia, embora eu não veja absolutamente nada, que somatiza, né? Deve ter os seus efeitos físicos. Porque se, por exemplo, eu brinco, todo mundo acha graça desse negócio do calor, mas eu sinto um calorão danado mesmo no ambiente, independente do ar estar 0 grau, o que é? Tem alguma influência, assim, antes da gente entrar no tema? É uma coisa completamente natural, porque... sentimos, lembra do negócio do perfume? Dos perfumes, que aparecia o cheiro de coisas maravilhosas dentro do programa, 2 ou 3 vezes. Né? Que é isso, rapaz? E eu chamando o homem da técnica, ele achou que estava fedendo alguma coisa. Será que estava... Não. Você tinha virado um vidro de perfume. Isso, e era uma coisa maravilhosa dentro do estúdio, né? E o que é isso? Então, sim, primeiro com relação a essa questão de sentir a mudança no ambiente, né? É que às vezes a gente confunde o invisível com o inexistente, né? E isso é um erro de interpretação. O invisível é só aquilo que não está sendo visto momentaneamente. Então, quando você está conversando sobre alguma coisa, sobre algum lugar, sobre um estado qualquer de consciência, obrigatoriamente isso tem que estar presente para poder ser verbalizado. E a presença do que está sendo verbalizado, ele permite a verbalização, ele permite estabelecer um caminho de compreensão, mas ele altera quem verbaliza, altera quem ouve e altera o meio no qual ele consegue se manifestar. Então é natural. Dependendo do que você fale, o que você está trazendo através do verbo, ele existe fisicamente. Então, aí
o que se percebe nesse momento vai do quanto a gente aprendeu a enxergar, né, a ver. Porque isso, as duas vezes, acho que as duas vezes que aconteceu a questão do aroma, era um aroma que não era sentido pelo nariz, né? Porque tanto é que a gente chamava a atenção do técnico e de outras pessoas para se acercarem ali, e as pessoas se acercavam e não sentiam aquele aroma, né? E aquele aroma estava dentro das nossas cabeças ali, era uma coisa impressionante. Pois bem, quando nos consultaram assim qual seria o tema para a gente fazer o programa aqui em Campo Grande, aí a coisa que apareceu, se apresentou foi a equação da vida. E eu acho que é um tema muito oportuno, né? Porque a vida, na minha opinião, na opinião do Eustáquio André Patunas, é o maior mistério que pode existir, a vida. Muita gente já tentou falar sobre a vida. É uma coisa maravilhosa, a gente sabe que isso aqui não pode ter nascido do acaso não existe, não pode ser. Alguma coisa criou isso aqui. Não estou antropomorfizando ninguém, algo criou isso aqui. Não posso acreditar, apesar da irmã ter falado hoje de manhã, foi uma consequência. Tudo isso aqui que nós estamos vivendo hoje não pode ter acontecido num Big Bang. O Big Bang, ele aconteceu, mas se ele aconteceu é porque tinha elementos que permitiram que o Big Bang acontecesse. Então alguma coisa existia antes do Big Bang. E uma explosão, ela não pode dar tudo isso aqui que nós estamos vendo, uma simples explosão. A inteligência, a beleza, o exotismo do corpo humano, da fauna, da flora, do universo, tudo isso aí que a gente estuda e é perfeitamente, vocês vão ver à tarde ainda, na palestra sobre fractais, tudo explicado matematicamente. Então existe uma inteligência, uma coisa por trás disso tudo, incognoscível, impressionante, incrível, que eu, não canso de repetir, que no meu grau de entendimento atual, não consigo fazer a mínima ideia do que seja, mas acredito que exista, porque tenho provas irrefutáveis disso. Então, Jorge, você está incumbido hoje, nós vamos tentar aqui, né? Explicar a equação da vida. Só isso, mais nada? Só isso. Não, nós temos que tentar. Você diz nos programas ali, e eu questiono muitas vezes, você começa a olhar para não sei para onde e começa a falar. Eu tento procurar também e não acho nada. É para a decoração do acaso. Então. Aí você fala que quando você está olhando para lá, você está trazendo aquilo lá para o presente. Então, é uma coisa fantástica realmente você pensar em vida. O que é a vida? Por que eu nasci? Por que isso tudo aconteceu? Por que está todos esses reinos que você fala aí? Aconteceram esses reinos? Tem que ter uma lógica e tem que ter uma necessidade e um porquê também disso. Outro dia eu questionei, coloquei na internet, ele falou que não leu, para sorte minha, ele disse que não leu. Que senão teria descido o sarrafo em mim, que eu disse que quem atrapalhava o planeta seria maravilhoso se não existissem seres humanos, né? E ele disse que isso aí não era assim que era a coisa. Então, a vida, do que se constitui a vida? Por quê? Olha, é um rojão que você vai responder aqui. Por que existe a vida? O porquê da vida? Estou falando da vida em todos os sentidos. Claro, quando a gente fala vida, a gente está falando vida em todos os... Não estou falando só no sentido humano. Por que foi feito? Você já falou em cosmogênese, antropogênese, essas coisas, mas por que alguém ou o que criou a vida? Pergunta simples que você pode responder aqui. Possível de ser respondida em... Então tá. Então, primeiro, boa tarde a todos, né? Então, todos que estão aqui agora e todos que vão depois assistir esse programa, né? Agradecer muito o convite do departamento. Sem dúvida. Da Sociedade Brasileira de Biobiose de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na pessoa do Edson. Eu vou só olhar mais ou menos na direção, é que eu tirei o óculos para não enxergar detalhes, porque senão a gente não consegue conversar, né? Às vezes, quanto menos a gente enxerga, melhor né? Então, agradecer o convite para vir aqui, porque falar de filosofia é excelente. Falar de iniciação é sensacional. Falar de eubiose é indescritível. Falar de eubiose no centro do Brasil, só estando presente para entender o que é.
Então, agradecer muito para você, assim, a vocês o privilégio de poder estar aqui com vocês. Agradecer a vocês que vieram. Eu estava contando antes de tirar os óculos, então tinha 80 pessoas aqui. É uma multidão, né? Porque a gente não está conversando nem de futebol, nem de novela, nem trocando farpas por conta das opções políticas de cada um. Nós estamos conversando sobre conhecimento abstrato, e um conhecimento abstrato que se propõe não a mudar só a vida de cada um, mas mudar a vida de todos, a reconstruir a humanidade, né? Então, para que a gente tenha o impulso de largar a vida rotineira, o dia a dia, para vir se dedicar, se deslocar, para sentar e escutar alguma coisa que eu não sei o que é, vocês dizendo, e eu também não sei o que é eu dizendo, então há que haver alguma coisa, e essa alguma coisa que nos move, essa alguma coisa que nos motiva, e essa alguma coisa é o que você descreveu de início, da tua empatia, do amor que te liga ao Sr. Jefferson, né? Que você não convive com as outras pessoas do APTA, mas o amor, o APTA, porque não é da sociedade, são os dirigentes da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, o amor fraterno, mas um novo modelo de amor fraterno, assim, palpável, tangível, gigantesco, que emana deles, né? É exatamente a mesma coisa que emana do Sr. Jefferson, né? Então, são pessoas pelas quais vale a pena a gente se dedicar e trabalhar naquilo que a gente chama de obra. Você falou que a vida teria valido a pena, o programa teria valido a pena, tendo conhecido eu, o Alvin e o Sr. Jefferson. Sr. Jefferson, não, eu também não posso ser egoísta, mas todas só as pessoas que hoje eu comentando o que conheci. você falou, né? É que daí o Alvin é um discípulo, né? Eu sou um aprendiz de discípulo, e todos na sociedade, cada um da sua maneira, contribui e faz o mesmo trabalho, né? E por todos e cada uma das pessoas da eubiose, e por todos e cada uma das pessoas da humanidade como um todo, vale a pena viver, né? O que a gente tem que ter é paciência para compreender o trabalho e a limitante de cada um, baseado simplesmente no quão antiga é aquela existência. O quão antiga é aquela existência é que vai determinar o trabalho que aquela pessoa tem que fazer. Se ela vai pegar e vai construir um país inteiro, uma nação inteira, um universo inteiro, ou se ela vai cuidar bem da família, ou se ela vai tentar bem fazer um trabalho, ou se ela vai fazer uma coisa bem feita um único dia que seja, ela fez o melhor e aquele é o trabalho que lhe competia. Então, desse ponto de vista, todos são exatamente iguais, né? Eu faço questão de comentar porque, assim, então, o que nos une é uma amizade, né? E isso é uma coisa muito interessante, porque a amizade é aquela ligação que não é um laço kármico familiar, mas por opção, então você escolhe de quem você quer ser amigo, né? E é isso que me torna diferente sobre a tua impressão, mas do ponto de vista de eubiose, de conhecimento, aí somos todos iguais, né? Inclusive você, né? Que agora é parte da eubiose também, né? Bom, antes da gente comentar sobre a razão da vida e como para a gente conversar sobre a razão da essência, a gente pode partir desde o ponto, assim, eu penso brilhantemente colocado na conversa de manhã, né? Misturando cosmogênese com poesia, achei lindo, achei sensacional. E para a gente tentar trazer os comentários para um campo da praticidade, para que a gente consiga usar o que for aqui conversado para uma melhor compreensão do dia a dia da vida de cada um. Então, não gostaria de abordar cosmogênese, né, nem antropogênese, claro, mas de chegar numa coisa assim, o porquê da vida, vírgula, a minha, ou o porquê da vida, vírgula, a tua, ou a de cada um de nós, para a gente, assim, que a gente consiga se deparar com cada um para tentar melhorar. E no tentar melhorar, tentar aumentar um pouco o campo de compreensão de cada um, então aí eu consigo compreender o universo em mim, porque é exatamente a mesma coisa, né? O processo de criação mental, para você exprimir, né, uma frase, é exatamente o mesmo processo de criação mental para se fazer a geração em qualquer plano.
o professor Henrique José de Souza, fundador do Estado Brasileiro de Biose, ele diz assim, a ideia é o verbo que toma carne através da pena. Então, há uma ligação constante entre o que você coloca no papel, né, até o mundo das ideias. Né? O que muda é só em qual ponto que eu vou centrar a minha visão para daí fazer uma análise. Muito bem. Então, cada um de nós, ele tem em si o bem e o mal. Todos nós. Se um de nós tivesse em si só o bem, não estaria sentado aqui, nem aí, nem aqui. Né? Então, é porque em cada um de nós há o mal também, buscando equilíbrio, buscando evoluir, e mal não no sentido religioso que se dá ao mal, mas mal como aquilo que é oposição ao bem, como é oposição à evolução, para fazer com que a evolução aconteça. Então, cada um de nós há o bem e o mal. O bem... Viu? O bem é um troço poderoso. Poderoso. Então, o bem é no seu aspecto mais sublime, né? E o mal com as suas piores características. Então, potencialmente, cada um pode ir do amor fraterno mais excelso ao ódio mais incontido. Né? A busca desse equilíbrio, a equilíbrios, a ecos igual libra, balança. Então, é fazer com que os dois pratos da balança se equilibrem. Né? Então, a busca desse equilíbrio em cada um de nós é que dá o que se chama de vida. E o como descobrir os elementos envolvidos nesse equilíbrio, na busca do equilíbrio, e o como fazer com que isso aconteça, é o que você denominou como equação da vida. Equaciones, é a busca de um nivelamento, de um equacionamento, de um nivelamento entre elementos, né? No nosso caso, da vida. Então, a equação da vida de cada um é se chegar naquele ponto em que eu consiga fazer com que o bem e o mal que existem em mim se equilibrem. No momento em que bem e mal se equilibram, o mal já não é mais o mal. Aí o mal passa a ser aquilo que, de mão dada com o bem, caminha para uma única coisa. Nós vamos voltar aqui. Tá. Só que a coisa está bem mais para trás. Sim. Bem mais para trás. Quando eu falo... Quando eu penso, quando se apresentou assim o tema e vem depois as figuras, assim vamos dizer, do que tem que ser desenvolvido, tem a equação do segundo grau que a gente aprendeu na escola, né? B2 menos 4AC sobre 2A, tal. Então tem uma coisinha decorada que tem um fundamento que leva a algum objetivo. A vida, podemos falar no sentido mental concreto, podemos falar no abstrato também, nos dois, do jeito que você achar melhor. Ela, para ser constituída, eu queria saber quais foram os elementos, a vida e tudo, abrangendo tudo. Essa coisa que criou, sabe-se lá como que nós vamos nominar isso. Ela usou, é ousado eu te perguntar isso, eu confesso que eu estou... confesso que é uma resposta difícil, não sei. Toda pergunta, se ela está pronta para ser feita, ela é lícita. Claro. A resposta é que pode ser em partes, perfeito, dependendo da necessidade. Né? Então, imagino assim, quando você foi criar, que elementos que foram usados e que sejam compreensíveis para nós hoje? Você disse tantas vezes que quando a gente começa a falar naquilo lá, mesmo que a gente nunca tinha visto aquilo lá está se apresentando aqui, né? Então está aí, então a oportunidade está feita aqui. Que elementos, que coisas foram usadas para começar a constituir os elementos, as incógnitas, as variáveis da equação da vida? Fui claro, você conseguiu captar o que eu quero perguntar? Variáveis é aquilo que pode mudar de forma. Entendi. Então vamos lá. Por isso que eu falei que era. Vamos lá para trás. Novamente, ela remete para... Nós estamos para o ponto zero. Sim, para a gente conversar sobre os elementos que derivam do que a gente conceitua como vida. Claro. Aí a gente tem que se referir ao que foi conversado antes, que é o ponto onde o imanifestado se transforma em manifestado, o absoluto se manifesta. Já abordamos isso no Vida Inteligente, pode ser uma sequência. Sim. Um momento
talvez seja oportuno agora. Pode ser. Só coisa simples. Só. Né? Então, assim, ó, vamos imaginar um momento em que não existe nem o conceito de nada. Tá? Então, onde existe um silêncio da própria manifestação e um silêncio da própria matéria. Nada existe, e não existe sequer o nada, porque o nada humano, para existir, ele pressupõe uma matéria. Isso. O nada para a humanidade é a inexistência de concreto. Né? Fora do concreto deveria existir o abstrato, fora do abstrato começaria a existir o nada. Fora do visível existe o invisível, fora do invisível deveria começar a existir o nada. Dentro do nada, então, há um conceito de potencial, a gente pode dizer, em que o nada existe, mas potencialmente ele em si tem diferenciação. Chega um determinado momento evolucional, ou um dia, uma noite de Brahma, se a gente quiser usar a terminologia da Aryavarta, da Índia, em que esse impulso ele tende a acontecer. Então, o nada ele tende a se organizar para evoluir. Aí vem uma questão muito interessante assim: se o nada ou o imanifestado ele é pleno em si em termos de consciência, se alguma coisa é plena em si em termos de consciência, significa que ela é perfeita, de perfectos, né? De perfeito e acabado. É lígima, é lícita, é de lei, é tudo certo, né? Se alguma coisa é perfeita e acabada, por que essa coisa perfeita e acabada tem que existir para evoluir? Porque a vida em si, ela tem como objetivo a evolução, né? Evolução de ex volvere, então é você se projetar em círculo, isso que significa evolução. Então, para que evoluir se no ponto zero, antes de existir manifestação, tudo é perfeito e acabado? Aí é a questão do conceito humano. É que no ponto onde não existe ainda a própria manifestação, não há o perfeito e acabado, há a inconstância. Boa. Entende? E essa inconstância é como se assim, uma parte de mim, né, é consciente, uma parte de mim é inconsciente, mas num conceito diferenciado que seja consciência e inconsciência, e eu necessito vir a ser, né, eu tenho que me transformar em eu, para que daí eu possa evoluir em mim mesmo. E são todos conceitos interessantes quando se começa a chegar nesse limite da abstração, porque veja que para que o manifestado ele comece a evoluir, ele tem que criar a ambiência onde ele vai evoluir. Só que a ambiência onde ele vai evoluir é ele mesmo. Né? Então, vai delimitar, né, o que seria um universo, são vários universos em paralelo, vai delimitar o que seria um universo, e aí dentro desse universo começa a organizar o que viria a ser a matéria. Depois dos influxos de organização do que viria a ser a matéria, então começam os influxos de consciência, e aí então nesse momento é que vem o uno, o trino, depois o sete, são momentos de evolução, né? E aí nesse momento em que começa a existir a organização de consciência para a evolução, que é o porvir, aí surge uma outra questão. Se eu estou permeando essa matéria que eu já organizei em planos, né? E eu estou injetando nela consciência para evoluir, como que a consciência que eu vou injetar para fazer evoluir um universo, ou vários universos, ela precisa evoluir se ela em si é consciência? Aí vem aquela questão da potencialidade anterior, né? É que sempre há essa dualidade não manifestada, onde o que se deseja como resultado, que é o que é a consciência, sempre tem um diferencial, sempre tem o seu oposto. Então, a consciência que vai vir a existir, ela traz em si uma consciência não tão evoluída, e aí então começam a vir categorias de consciência que depois se organizam e dá o conceito que a gente tem de hierarquia e de divindades. Sim, mas aí já existe essa consciência. Então, isso que eu estou te falando. Aí a gente chega naquele ponto zero, que é uma interrogação, né, que é assim, como que essa consciência fica potencialmente guardada em um momento que não existiu, em que nada existe. O ponto zero que você se refere agora, você está falando, seria o ponto zero mesmo da equação da vida, porque ela tem
ela tem as variantes, ela tem os elementos, ela tem o X, ela tem o A, B, C. É que assim, então, que o conceito de vida que a gente aplica para... Quais seriam os elementos desta equação? Para explicar numa ordem assim. É que assim, ó, Greg, eu sei que é complexo. Não é complexo. Complexo colocar na ordem, vamos dizer assim. Sim, lembra complexo, né? Complexos, né? Plexo, plexus, plexo é abraço, né? Sim. O complexo é só quando eu quero abraçar muita coisa ao mesmo tempo. Então a gente pega essa equação da vida e vamos analisar uma variável. Variável é aquilo que muda de aspecto. Então a gente vai pegar uma variável que ela tem em si um aspecto de desconhecimento e vamos conversar para que ela tenha em si um aspecto de conhecimento, ela muda aos olhos de cada um e deixa de ser uma incógnita. Né? Que foi interessante, porque eu fiquei satisfeito, vamos dizer assim, com aquela entrada que você deu, a inconstância, né? Como é que foi? Inconstância. Inconstância, a consciência, mas já é para frente, a equação já começou. Então, é isso que eu quero dizer. Então, tem alguns elementos antes disso. Mas aí é que está a coisa muito interessante, que assim, que a pergunta, quando ela é feita, né? Então, a gente está conversando sobre a equação da vida, você quer saber sobre a origem da vida. Quem está fazendo a pergunta sobre a origem da vida e quem está com a necessidade de compreender, de apreender, né? É a minha mente concreta. Sim. E aí tem uma coisa muito interessante. Isso não é uma coisa negativa, é extremamente positiva. Não. Então, a minha mente concreta quer compreender o momento que antecede a própria manifestação da matéria. Isso é uma coisa muito interessante, porque faz o seguinte, faz com que eu tenha que trazer uma coisa que está acima da mente abstrata. Eu tenho que criar a imagem e dar uma forma a isso na mente abstrata. Eu tenho que fazer com que essa forma de mente abstrata, ela então seja traduzida, compreensível pela mente concreta, baseado nos elementos que exista na mente concreta de cada um. E vem uma coisa muito interessante que daí tem a ver com o próprio objetivo da iniciação, que a iniciação é fazer com que o indivíduo, a pessoa humana, ela vá aos pontos mais altos do infinito da manifestação, perceba a realidade e volte para auxiliar aqueles que ainda não compreenderam. Entende? Então, em vez de que daí a gente conversar, estabelecer uma pergunta que implica em fazer a mente concreta se deparar com algo que está além da abstração, porque a abstração implica matéria, e o além da abstração implica daí o ponto zero da existência, eu trago isso e entrego para a mente concreta, e aí há um choque, porque a mente concreta ela tem que se adaptar para tornar isso em alguma coisa aceitável. E aí então ela passa a considerar como se fosse uma possível verdade, porque eu estou tratando uma abstração concreta, né? Volto. O que acontece? Essa inconstância, né, que faz com que passe a existir a necessidade de evoluir em si mesmo, é a única interrogação que sobrevive em todo o processo de iniciação, que é saber o porquê que o imanifestado se manifesta. Né? Essa é a última questão a ser resolvida. A partir do momento em que daí há o impulso para se desenvolver, então sim, então os tatos, os elementos sutis da natureza vão se projetar para estabelecer os planos, então esse expande e contrai gera um plano, se expande e contrai gera outro, gera 7 planos, vai gerar as inteligências que vão fazer com que eles fiquem vitalizados, que depois deriva do que a gente chama de elementos da natureza e os que alimentam, que são os elementais, e depois então vem as hierarquias que aí vão evoluir, começa a haver um transbordo de hierarquia, então começa a vir as consciências que vão organizar a coisa toda. Volta àquela questão. Para que uma consciência vai ter que organizar um determinado ambiente, se ali o que vai evoluir é a própria consciência? A gente volta ao ponto inicial, onde existe dentro dessa inconstância uma consciência consciente e uma consciência em processo de. Isso que gera as hierarquias baseadas na antiguidade de cada uma consciência, de cada grupo de consciência. Né? A partir disso, então, aí você pega e considera o sistema anterior ao sistema que a gente está habitando agora, ou o planeta está existindo agora. Então, o transbordo dessas consciências, né, a forma como essas consciências vêm a existir no que a gente conceitou como vida, aí também ela segue uma ordem derivada sempre do menos consciente para o mais consciente. Isso aqui é o básico. Como era? Ainda não captei. Eu sei, não, mas vamos em frente. Como era essa visão? Hoje, nós estamos aqui num evento da SBE, né? Sociedade Brasileira de Eubiose. Estamos falando de eubiose faz 10 anos. E nesses 10 anos eu aprendi que uma das grandes esperanças, sobre a verdade, qual é o lema da verdade? Não existe religião maior do que a verdade. Satyat Nasti Parodharma. Parodharma, Satyat Nasti Parodharma.
Ou então, vitam impendere ovvero, dedicar a vida à verdade. Então, quando se busca, porque hoje, se nós estamos buscando a verdade, se o objetivo, o legado que o professor Henrique José de Souza deixou foi exatamente isso, que fosse seguido essas coisas todas, então nós devemos a todo custo, seja lá qual for, mente concreta, mente abstrata, repetitivo, seja lá o que for, buscar esse objetivo. Porque o que a gente vê na mídia, o que a gente vê aí, continua vendo, e você vai dizer que é um processo natural, tem que respeitar, e é isso, porque assim andam as coisas assim, beleza, tá. Nós temos que batalhar por aquilo que a gente fala, senão a gente se passa a ser hipócrita, para falar diferente. Então, nós vamos, eu quero saber... Quem não faz pelo bem, quem não faz o bem, contribui para o mal e faz o mal. Perfeito, perfeito. Então, quando a gente força essas respostas assim, é exatamente para dar oportunidade de não deixar mais acontecer o que aconteceu depois da queda da Atlante, que o conhecimento desceu, sei lá para onde que foi, e se aproveitaram as seitas, religiões, uma série de outras coisas que afloraram aqui e afastaram o homem da verdade. Então, ou nós trabalhamos, acredito que hoje todos nós estamos aqui trabalhando para restabelecer a verdade, né? Ou então, ao menos, conhecer a verdade, né? Atrás daquela palavra, conhecer a verdade vos libertará, o próprio lema da Sociedade Brasileira de Biose, né? As mestres em semine. A esperança da colheita reside na semente. A semente, se você plantar a verdade, você vai escolher verdade. Verdade. Então não adianta. Então, é isso que eu quero. Do ilusório conduz meu real, das trevas à luz, da morte à imortalidade, né? Então vamos voltar aqui um pouquinho e vamos lá para... Como é que era vista essa questão? Essa pergunta que eu estou fazendo hoje, pode parecer o chatão do grego fazendo esse tipo de perguntas. Não, eu não pensei nisso. Não, isso eu estou falando. Isso é você exercendo o espírito crítico Vai. para você mesmo, né? Como é que era isso? Como é que era no tempo Atlante, vamos dizer, que eu, no conhecimento que eu tenho, eu vejo ou intuo, sei lá o que nós era muito mais evoluído do que hoje. Hoje, e nós estamos falando de sei lá quantos. Não era. Você tem as datas certinhas? Eu não tenho. Milhares de anos atrás, milhões, Sim, sei lá o quê. não era. Então, qual era então, vamos lá, considerando que você fala muito sobre, a gente volta aqui, reencarnações, a gente todas essas coisas, tal, provavelmente nós, todos aqui que estamos aqui, já fomos lemurianos, já fomos atlantes, já fomos tudo, então nós estamos aqui. Muito provavelmente. Muito provavelmente continuamos aqui terendo. Como é que era, considerando isso e considerando o senhor, esteve lá, né? Não o senhor Jorge Antônio Ouro, mas quem está aí dentro todos de você, nós, essa porta, né? Todos nós, né? Como os atlantes, que era praticamente o continente inteiro, né? Gaia inteira era Atlante aqui no passado, como é que eles viam essa questão da equação da vida? Eles tinham uma concepção... Sim, isso é uma coisa bem interessante, é uma pergunta muito boa. Que eles tinham tudo, eles tinham alquimia, eles tinham tudo, então eles conheciam muito mais do que... Mais elementos do que a nossa abstração hoje, a nossa mente concreta. Então, assim, Grego, a pergunta é muito boa. Então, você tem feito perguntas boas nesses 10 anos, né? Essa que você faz e, às vezes, antes de eu poder emitir opinião sobre a pergunta, você já pega e baixa a guilhotina em você mesmo, né? Não, porque eu sei que não sei o que, quarto sistema, e eu não falei nada. Não, mas é uma autocrítica, às vezes, excessiva. Aliás, esse é um dos grandes elementos que atrapalha a busca da resultante, do resultado, né? Na equação humana de cada um, é o excesso de crítica, o excesso da autocrítica. Então, você deveria ser o teu maior amigo e o teu maior defensor, né? Você, às vezes, nós somos de maneira geral, né? Você como entidade humana, né? Então, a gente passa, às vezes, a ser assim, o maior acusador e o maior inimigo. Mas você já falou certas ocasiões também, eu confesso, assim, eu me cobro muito. Eu me cobro muito, porque é interessante que eu falei que o pior juiz que pode existir na vida é o teu próprio. Claro o teu próprio juiz, a tua própria consciência. Sim, porque é o único que sabe em detalhes. Então, exatamente. Então, quando se apresentam hoje, né, desses anos para cá, quando se apresentam as coisas... que eu sei de mim, seria meu maior inimigo. Aí que está. Então, essas coisas ficam se apresentando para mim, coisas que eu fiz, pessoas que eu magoei, e não interessa as coisas que interessam. Só que elas se apresentam, aí eu fico pé da vida comigo. Aí você já disse certas vezes, você está falando uma coisa agora e você disse outra, então eu vou te dar a chance de você... Deixa eu só fazer um parênteses. Faz o parênteses. Olha a cadeira aqui super. Tá vendo? Você disse que você pensa que eu estou concordando, mas eu estou só me balançando. Ter essa cobrança...
Ter essa cobrança, você disse... Isso é pedagogia de JHS, a gente vai lá para cima do abstrato, depois a gente brinca um pouquinho. Mas eu não fugi, não estou aqui. Eu sei, eu estou te vendo. Não, e ainda tem um ponto para você responder, que é sobre a questão da Atlântida, como é que era. Claro, está tudo para responder. Não, tá tudo você aqui. Vai aí, também está tudo enfileirado, vai em frente. E você já disse que esse tipo que você agora disse que eu não devo me cobrar tanto tudo, você disse Sim, você já disse que isso é muito bom, porque quando a pessoa pensa, não só você, como outras pessoas já disseram a mesma coisa, quando você se cobra tanto, é porque você já tem um certo nível de consciência, de compreender que você errou. Você entendeu? Apesar de que você também ensinou, ao longo desses 10 anos, como sair de você, olhar aquela cena por outro prisma e resolver aquele problema e esquecer isso, já não ser tão carrasco de você próprio, né? Sim, mas cobrar, assim, cobrar sendo teu amigo e sabendo o teu limite. Então, você nunca pode cobrar de você mais do que te é permitido resolver. Essa que é a questão. E como é que eu vou saber qual o limite que me é permitido resolver? Quando a tua cobrança te traz angústia, é errado. Quando a tua cobrança te traz tristeza, é errado. Quando a tua cobrança exige que você faça mais do que você pode, é errado. Você tem um problema para resolver. Por exemplo, você fez o teu possível durante o dia inteiro e não conseguiu resolver. Aí à noite você não vai dormir porque não conseguiu resolver? Com certeza. Errado? Não, errado é. Vai Mas contar errado? Vai contar para a mente lá de noite, está errado não, mesmo. É errado porque assim, isso tem que ser presente. Então, se eu fiz o meu melhor durante o dia, né, e chegou a hora de dormir porque eu tenho que preservar a vida para que a vida aconteça, não deu para resolver tudo? Paciência. Entende? E a paciência de paciente implica em dor. Então você tem que ensinar para aquele impaciente em você que ele vai ter que esperar para ser resolvido quando for possível. Por quê? Porque hoje eu fiz o melhor possível. Se o meu melhor possível não foi suficiente para você, que é um elemental que fica me atazanando a cabeça, né? Que assim, em mim eu criei você, você é meu filho, né? E você fica me torrando o dia inteiro, e aí eu tenho que ensinar para você ter paciência, por quê? Porque amanhã eu vou te resolver. E no momento em que daí esse excesso de cobrança te traz angústia, te traz infelicidade, né? Aí o somatório disso começa a te tirar energia mais do que deveria e te leva a um ponto de impossibilidade de reação orgânica, né? Impossibilidade de reação vital, impossibilidade de reação astral, e aí você entra num conceito de síndrome ou de depressão ou de alguma coisa assim. Esses processos todos de sofrimento humano são auto-infligidos baseados num excesso de cobrança. Por quê? Eu faço com que o meu desejo de mudar o mundo, né, seja levado a efeito em um dia só. Chegou no final do dia, eu vou dormir e vejo que tem ainda uma guerra lá em um determinado país. Se, puxa, mas não consegui levar paz no mundo, então eu sou incompetente. Ou então assim, vamos supor, você trabalha em determinado lugar, aí tem um problema técnico para resolver, né? Você foi dormir, não conseguiu dormir. 3 horas da manhã, horário do homem solar, aí você acorda, ou então você ainda está meio sonolento, ou não conseguiu dormir, e fala, puxa, mas eu tenho que resolver, e eu sei como resolver. Bota a roupa ou vai de pijama para a empresa e resolve, porque está ao alcance da tua mão. E isso não é problema. O problema é aquilo que não pode ser resolvido. Com certeza. Entende? Aquilo que eu não tenho a solução, que eu não consegui realizar a equação, o equacionamento, o nivelamento dos elementos envolvidos. Se eu não consigo, uma coisa, por exemplo, assim, você deve R$1,50 no banco. Trabalhou durante o dia inteiro e não conseguiu pagar, né? Aí à noite você não consegue dormir. É uma bobagem gigantesca, né? Por quê? Porque de noite o dinheiro não vai cair no teu colo. Se caísse no teu colo, você não podia pagar porque o banco está fechado. Então você faz o quê? Dorme, meu filho, dorme, né? E de manhã acorda e vai lá e resolve. E esse problema se aplica com relação à vida, ao dia a dia. Briguei contigo, né? O grego é chato pra caramba. Disse para você, né? Num momento assim, onde eu perdi o controle do astral e xinguei você. Fui para casa, né? E aí, e sempre quando a gente atinge um pico astral assim, onde você vai e ofende alguém, exterioriza, então esse pico astral ele demora, né, para estabilizar, porque todo mundo tem que se alimentar. Então todos os ódios se unem para verbalizar uma agressão, né? Aí agredi você verbalmente, fui para casa. Então isso aí vai entrar numa decrescente. Daí chega um ponto e eu digo assim, puxa, não devia ter falado isso pro camarada, né?
Aí o que eu vou fazer? Vou me arrepender o resto da vida, porque eu não deveria ter dito, né? Ou então vou telefonar, ou se eu não quiser telefonar, vou esperar no dia seguinte e falar assim, olha, desculpa aí, né? É porque no calor daquela conversa, e daí você era do partido A, eu era do partido B, e daí eu resolvi que a agressão... Você entende? Então, eu nunca posso exigir mais do que aquilo que eu posso dar, porque é ilícito. A lei não age assim. Entende? Por assim, então temos aqui 80 pessoas, por exemplo, né? A história de cada um, só cada um que sabe. Quando a gente se reúne, como a gente está reunido agora, nós não estamos dando nada para ninguém. A gente está recebendo o que cada um trouxe de oculto em sua vida, se reúnem aqui, param de pensar nas coisas do dia a dia, param de odiar aquilo que vocês odeiam, param de ter antipatia por aquilo que vocês não têm simpatia, e aí projeta, né, a atenção para cá. Só que no projetar a atenção é o sistema de vaso comunicante. Quando a gente sair daqui, nós somos o quê? O somatório de todos que estão aqui. Como nós somos 2 e vocês são 80, então vocês ganharam, nós saímos daqui sendo vocês, e muito obrigado pelo que vocês trouxeram. Isso é aprendizado. Entende? Então, se eu consigo examinar, e aí vem a questão da equação da vida, se eu consigo examinar as coisas que estão em atividade no momento em que eu busco o resultado, isso me dá uma grande possibilidade de chegar no resultado. E que coisas? Pode ser a reação extemporânea, uma reação agressiva com relação a alguém, uma cobrança excessiva, uma não compreensão, sabe, um excesso de cobrança com relação a alguma coisa que você fez, ou então você fez alguma coisa quando você era adolescente, isso ainda em você é um impedimento para que você consiga ser feliz e ter um astral mais ou menos harmônico, para que daí, em tendo um astral harmônico, você consiga pacificar e se integrar com a mente concreta, então compreender a situação, e aí você culpa, não, mas na verdade eu não consigo compreender, né, a manifestação da matéria, porque quando eu era pequeno a minha mãe me jogou um pau de lenha. Mas não entendi, não, é que eu não tenho uma relação boa com a minha mãe, então eu não consigo assim. Então as pessoas buscam as coisas assim mais estranhas possíveis, né, para mostrar que o caminhão dela está cheio de coisa para resolver, e gastando vida com aquilo, e isso as impede de tentar compreender o que a vida é, e a vida é absolutamente simples. As dicas foram dadas, foram boas, acho que vai servir para... nem são dicas, são só realidades, né? Então, mas é bom então, sempre lembrar. Às vezes está perdido num cantinho aí que a gente precisa desengavetar. Assim, ou você é teu amigo, né? Ou ninguém vai ser teu amigo. Não existe assim. Ou você tem paciência com você mesmo, ou ninguém vai ter paciência com você. E andando um pouquinho mais, ou você tem amor fraterno para com você, ou jamais alguém vai ter amor fraterno real para com você. Sabe por quê? Porque se você não tem com você mesmo, você não tem para dar para ninguém. Claro. Entende? Se você é impaciente, como é que você vai ter paciência com alguém? Então a paciência é falsa. E só quem não percebe as verdades, né, é o olho, o visível. O invisível de cada um sabe exatamente o que transita. E a gente conversou no outro dia sobre a questão das ligações. Então, a empatia e a antipatia é porque, por mais que você sorria, né, quem está do teu lado sabe que você é um antipático. Por quê? Porque em você, a tua alma, ela é completamente amarga, cheia de... Outro dia eu vi uma... Eu não sei se eu vi ou se eu li, mas tudo bem, né? É uma expressão que assim, que a experiência, ela é uma armadura que foi forjada, né, com todas as dores, né, e mágoas as quais eu experienciei. Excelente, vírgula, desde que essa armadura não me isole do mundo, porque eu tenho que continuar aprendendo, e mais, eu tenho que repartir aquele pouco que eu consegui aprender com a vida. Se não for assim, sabe quando a gente vai conseguir equacionar a vida? Nunca. Vamos voltar para a Atlântida. Sim, não vamos questionar a vida nem de nós mesmos, muito mais do universo. Muito bem. Com relação à Atlântida, é assim, ó. Então, a gente tem a impressão que a Atlântida, ela teve uma existência serializada. Então existiu a primeira sub-raça, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, mas não aconteceu assim, elas existiam em paralelo, né? E aí cada uma sub-raça Atlante, com uma tônica física diferenciada, né, uma tônica astral diferenciada, uma tônica mental. Então eram seres, como se fossem seres de planetas diferentes, sabe? Sim,
coexistindo ao mesmo tempo, cada um em um cantão, cada um em uma região, né? Cada um em uma cidade-estado. Que nos diz respeito com relação à Atlântida... Mas ela já era sinárquica nesse tempo. Então, boa pergunta. É que a sinarquia, ela pressupõe equilíbrio. Equilíbrio pressupõe uma equação bem resolvida, dando um resultado, né? Resultado é aquilo que se sobrepõe, é o que sobra depois de um processo. Então, a Atlântida, ela era de uma sinarquia inconsciente. Por quê? Porque existiam os reis divinos, os gestores das 7 cidades, né? E a população atlante, ela tinha a tônica que lhe competia. Por exemplo, assim, qual era a mais potente das 7 cidades atlantes? A quarta, por quê? Porque a quarta sub-raça atlante era a tônica da própria quarta raça-mãe atlante, então era a mais densa. E todas essas coisas tecnológicas que se tem hoje como derivada, deriva da quarta cidade. Então, em termos de apogeu civilizatório, 200 mil anos num apogeu civilizatório com o máximo da técnica. Aí sim, tinha a alquimia, tinha a teurgia, tinha a magia, tinha uma porção de coisas que depois foram, uma outra coisa que foi derivada, então, assim, pegou o ramo da alquimia, deu para a ordem da Calatrava, que daí então foi para a Espanha, e aí lá eles fabricavam ouro para dar suporte aos templários que queriam daí colocar um Estado único, né, um único governo. Na verdade seria a parte concreta da equação da vida, a equação da vida na prática. Mas só que daí, no nosso caso hoje, a gente tem uma variável adicional na equação da vida, que é a consciência. Na época da Atlântida, e respondendo a tua pergunta, é assim, um Atlante no apogeu civilizatório, vamos pegar um Atlante privilegiado, o cara que dirigia pilotava um tipo... Vimana. Sim, qual tipo de Vimana? Um tipo de Vimana ligada ao que seria a Satya Yuga, né? Então, onde a mente e a capacidade do piloto, ela tinha que estar ligada aos 32 poderes, porque cada um, até aquela questão da foto que eu te mandei, e do vídeo que mostra daí a nave em formato de nuvem, então aquela é uma das características de quem pilota a nave. Um dos poderes adquiridos é fazer com que a nave se pareça com uma nuvem, entende? Então vamos voltar a pegar uma criatura dessa. Por mais preparado que ele fosse em termos de conhecimento esotérico, sabe, com um S maiúsculo gigante no meio, né? Ainda assim, em termos de consciência, ele não atingia o nível de consciência que nós temos por direito atingir agora, né? Nesse momento da quinta raça-mãe onde a gente está. E sabe por quê? Só terminar. Porque a tônica, o trabalho que competia, né, a raça Atlante, era desenvolver ao máximo a mente concreta. Era o que competia. Então, competia a Lemúria desenvolver o astral, competia a Atlântida desenvolver a mente concreta, compete a raça área desenvolver a mente abstrata. Então, qualquer avanço que se tenha na raça área, que a gente está vendo agora, a área semita com as suas sub-raças e vertentes, né? Isso antes de 1883, né? Já vamos conversar. Então, qualquer avanço que se tenha, né, hoje, ele é infinitamente superior do ponto de vista evolucional a qualquer avanço que tenha chegado na Atlântida. A Atlântida foi perfeita em produzir traquinalha, tecnologicamente imbatível. Em termos de consciência, a consciência, ao invés de estar focada nas unidades existenciais das pessoas, ela estava focada nos gestores, nos dirigentes da raça, percebe? E aí hoje não. Então hoje a quinta raça, que somos nós, né, e ainda num influxo, né, para gerar uma nova categoria de seres que vão gerir os que vêm, o desenvolvimento da mente abstrata, né, ele deve chegar num nível inimaginável para qualquer pessoa que tivesse existido na época da Atlântida. O que acontece é o seguinte, aí na época da Atlântida, na época da Atlântida, então não deu certo, né, o que estava previsto, e aí o resultado evolucional, que é assim, então, os que tinham atingido o que lhes competia, né, na primeira raça Atlântida, na segunda raça Atlântida, na terceira, na quarta, na quinta, sexta e sétima em potencial, né,
Então, com o advento do que se chama de catástrofe atlântica, não foi uma, foram 4 vezes, então isso é introjetado e é gerado o que hoje se conceitou como Agartha, e pergunta assim, então, todas as pessoas da Atlântida foram para a Agartha? Não, a Agartha, ela é o resultado evolucional de cada um daqueles povos. Então, isso para não ser perdido, porque a coisa foi muito confusa, isso é introjetado, é preservado, né, para que a evolução inteira, né, até então não se perdesse e a coisa tenha sequência. Entra-se em um estado de embrutecimento, né, e aí continua o que a gente conhece hoje como civilização. Você falou uma coisa interessante aqui que chamou a atenção. Naquele tempo tinha tudo. Só você percebe que isso tudo que a gente está conversando faz parte da equação do que hoje a gente conceitou como vida. Claro que tá? sim. São variáveis. Naquele tempo dos Atlantes, eles tinham tudo, mas não tinham o nível de consciência. Perfeitamente. Hoje, nós temos, segundo você acabou de dizer, um nível de consciência maior do que os Atlantes. E nós não temos absolutamente nada dos recursos que eles tinham na época. O que traz para o ser humano o nível de consciência? Sim, é a hora certa de entregar o bisturi para a criança que quer ser médico. Tá, mas... Esse foi um dos erros, se pode se chamar, se usar o termo erro em termos de evolução, né? É que aí então foi dado ao Atlante, né, a capacidade de ter um conhecimento o qual não sabia controlar. E, assim, com tudo aquilo que ele tinha, ele nem tinha necessidade de ter consciência, acho eu. Será? Não sei, porque ele nem precisava pensar em consciência, porque ele tinha tudo. E será ele pensava, ele transformava, ele queria, ele fazia assim. Sim, e daí será que se tivesse um pouquinho de consciência teria acontecido... É uma incógnita, né? Não, hoje nós temos consciência, como você disse, mas não temos 10% do que eles tinham naquela época. Não, mas é que é o seguinte, a consciência... Por isso que eu perguntei, qual é a origem da consciência? Onde é que ela começa a ser adquirida? Né? É que assim, despertada. É que o conhecimento que existia, difundido de maneira generalizada na Atlântida e que deveria contribuir para que a vida acontecesse de maneira harmônica, equilibrada, trazendo a todos paz, felicidade e harmonia, transformando uma existência sinárquica, né? Baseada no bem, no bom e no belo, que é o viver eubioticamente, que é a eubiose, que é o que a Sociedade Brasileira de Eubiose professa e deseja para o mundo inteiro e trabalha em função disso. Isso não era possível porque existia um desequilíbrio. Tecnicamente detinham tudo, não é? Fisicamente detinham tudo. A riqueza era compartilhada porque a própria alquimia era um processo que se fabricavam metais, então era para fabricar utensílios, né? E um dos focos desse negócio, né, desse trabalho todo, assim, o máximo potencial da Atlântida, isso é interessante, né? A gente está aqui hoje, né, essa região Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né, no ponto onde estava assim, a maior força atlante no que diz respeito a conhecimento tecnológico e produção de riqueza e cultura, que era a quarta cidade atlântica. Então, a cidade dos telhados resplandecentes, né, era nessa região aqui, né, ainda é nessa região aqui, né? Só que aí, pela falta de consciência das pessoas que formavam, né, a raça Atlântida até então, aconteceu o que aconteceu e ocorreu a queda da Atlântida, né? Aí a gente pergunta assim, exercendo o excesso de crítica, né? Mas então a culpa é da Atlântida? Não. Porque a Atlântida, ela deveria desenvolver, né, a mente concreta ao extremo para compreender racionalmente o que seria a equação da vida e terminar completamente o trabalho da quarta raça, né? Só que ela já recebe, né, uma equação faltando elementos com variáveis demais. Que variáveis demais? Por exemplo, na terceira raça, então o astral, a emoção, ela deveria ter sido trabalhada ao extremo, né? Chegando assim, o máximo da emoção é chegar perto da racionalidade. Não aconteceu. Né? E a Lemúria... Mas como eram os governos na primeira, segunda e na terceira raça? Qual era o tipo de governo que existia lá? Não, na primeira, segunda e terceira praticamente não existia, porque primeira e segunda não tinha corpo físico, a raça bórea e hiperbórea. Tá. Terceira lemuriana, o lemuriano se pode classificar como se fosse uma raça formiga, porque daí era um pensamento, uma emoção. Mas você falou das Atlantes já, você falou das sub-raças Atlantes. Exatamente. Todos eles tinham o mesmo tipo de governo, né? Então, um governo central, né, sinárquico. Sinárquico?
sinárquico, mas no sentido de você ter a distribuição orgânica dos elementos da sinarquia. Só que o que faltou, por assim, uma das coisas que você trabalha para que aconteça no mundo hoje, né, é a sinarquia. Né? Que, assim, a sinarquia, minha pergunta tem razão, tem fundamento ali. Sempre tem. Entende? Esse é um elogio que eu fiz para você. Você está perguntando, obrigado. sempre tem. Diz obrigado. Obrigado. Então eu vou falar sempre isso. Então, assim, uma das coisas que se busca fazer é interromper esse processo anárquico que a gente vive na humanidade. A humanidade vive um processo anárquico, né? A anarquia em todos os níveis, né? E não tem a ver só com o Brasil, não tem a ver só com política, não, é uma desorganização. E o oposto desse ambiente anárquico é um ambiente sinárquico, né? E a sinarquia, ela pressupõe uma estrutura simples que já foi implementada antes. Só que a gente... Onde que ela foi implementada antes? Isso, agora é a pergunta. Quando iniciou o Império de Han na Índia, na área Avarta no início... Depois das 3 sub-raças atlantes, então... Não, depois da queda atlântica, agora já dentro coisa da raça... recente, mais recente. 53.500 anos atrás, a gente pode colocar como base para o Império de Han, né? E aí, no Império de Han, era um sistema sinárquico, porque você está no início da raça ária, quer dizer, você está dentro da raça ário-semita, você tem, então, como função de desenvolver o abstrato, você tem a mesma estrutura que existia na Atlântida, você tem, então, um rei divino coordenando o processo, você tem colunas, você tem hierarquia, né? E aí, então, ali se estabeleceu a hierarquia, então, um regime sinárquico. Então, qual regime sinárquico se desejaria implantar novamente para o mundo? Tá, só uma perguntinha, por que acabou esse de Han e por que acabou mais esse? Não, uma pilha de perguntas, vai em frente. Tem que ser, né? Tem que aproveitar, né, a turma que está aqui. Tem que aproveitar. Então, assim, então, primeiro respondendo a sua última, então, que regime sinárquico se desejaria instalar para o mundo como um todo? Sinarquia de Han. Sim. Mas agora com uma variável sensacional, maravilhosa, um negócio assim do outro mundo, que eu já vou falar qual que é. Tá. Né? O porquê que não deu certo na questão do Império de Han, né? A sinarquia não se propagou. Novamente, porque ainda o estado de consciência não era o perfeito. Né? O que aconteceu? A estrutura foi montada, né? E a sinarquia imperou, e se construiu uma civilização que hoje, assim, praticamente toda o conhecimento, a filosofia, o esoterismo, o conhecimento oculto, as ordens secretas, tudo a gente toma como referência a Índia. Né? O Egito não, e eu já vou explicar em seguida o porquê, mas a gente deveria. Por quê? Tudo tendo como base o que Han deixou de organizado e conhecimentos, coisas assim. Acontece que daí a gente vem em um processo onde essa inconstância que a gente conversou de início, né, que é o que vai derivar para a necessidade da equação da vida, ela se projeta no que se conceitou como bem e mal. Não bem e mal humano, mas bem e mal de evolução e oposição. Se manifesta novamente no Império de Han, mas não enquanto ainda Han ele era o ponto central do processo. Ele cumpre a parte dele e se afasta para que a humanidade, então, faça por si. Sempre aquele negócio. No que compete à divindade, ela move universos. No que compete à humanidade, a divindade não move uma palha. Porque a humanidade ela tem que fazer por si, faze por ti que eu te ajudarei. E por que ela manda os avatares, então? Para tentar recuperar as coisas. Né? Han é um deles. Entende? É aquele processo. O eletrocardiograma. Eu venho, restabeleço, largo da mão da humanidade. Venho, restabeleço, largo da mão da humanidade. E venho igual aquela máquina de Cersei, né? Que fica fazendo aquele negócio assim. Então, aquela miséria ali, né? Sobe, desce. Chega um ponto que tá, tudo bem, está acabando a linha, vamos resolver. Isso que aconteceu agora, a gente resolveu. Né? Já vou dizer como. Então, daí na Atlântida, não existia consciência suficiente, e aí então usaram todos os aparatos tecnológicos que existiam, toda a ciência que existia, todo o conhecimento que existia, e fizeram, assim, as ações foram de tal forma agudas que acabou com o processo, afundou o continente, derivou para a geração da Agartha, acabou com o povo, a humanidade caiu na barbárie, negócio sério. Com relação ao Império de Han,
Aí é a mesma coisa, depois de um tempo, então, aquele conhecimento, aquele estado sinárquico, ele começa a ser degradado pela interpretação errônea do conhecimento e deriva para o sistema de castas que antigamente era adotado na Índia. Então, o sistema de castas hindu, ele é uma degradação de um sistema social original do Império de Han. E sempre no momento que a gente vive assim, então, tudo no universo acontece de maneira setenária, né? Nós estamos no quarto momento, então tem 4 partes que são concretas, 3 partes que são abstratas. Sempre assim, sempre assim. Até que termine, a gente passa para o quinto momento evolucional, são 5 concretas e 2 abstratas. O que te leva hoje, está tudo dentro do assunto que nós estamos conversando, aproveitando, quanto tempo nós temos, inclusive, aí, que alguém poderia comandar o horário para a gente aí? Oi? Uma hora, Falta 1 hora mais ou menos? menos? Não, acabou, mas mais um pouquinho, mais um pouquinho. O que leva, você eu conheci um cara otimista, que sou eu, né? Mas depois de mim, conheci um cara que dá um banho, que é você, né? Não, eu sou realista. Banho, não sou realista, otimista. não, você é otimista demais. Não, eu sou realista. Demais. Eu quero saber, aqui está falando aqui para o Vida Inteligente, já falou isso e vai falar aqui também para as pessoas que estão presentes, o que leva você a crer, porque eu sei que você crê, você acredita, né? Numa futura sinarquia. Acabamos de ver que já foi desde os tempos atlantes passados, já sei que você vai me responder nível de consciência. Então tá. Não, então nem pergunte. Mas o que a gente vê hoje é nível de consciência? Não, Grego, é que assim, ó, é que lembra que eu falei para você que daí ficaram fazendo uma costura assim por milhões de anos e daí ia acabar a linha de alguém disse assim, não, vamos botar uma ordem nessa bagunça. Então a ordem nessa bagunça foi colocada, né? E para que não acontecesse mais esse ir e vir e a necessidade de periodicamente vir alguém se sacrificar pela humanidade e não dar certo porque depois do tempo a humanidade ela decai novamente, então se iniciou um processo, um ciclo onde a gente tende a voltar, né, para aquela idade do ouro, para Satya Yuga, né? Então isso vai acontecer. O acreditar e o viver isso não é questão de ser, como é que você fala? Otimista. Não, o otimista só tem valor se for baseado em realidade. Eu acredito que eu sou só realista, eu sou realista sim daquele moderado, não sou nem muito, né? Mas é que assim, o que nós vemos hoje é extremamente positivo, porque esse processo que existia antes de bem e mal e de constrói uma civilização e decai e essas coisas assim, e as escolas de iniciação vêm e preparam um pequeno grupo e aí se esconde e esse pequeno grupo tenta fazer alguma coisa e não consegue, todo esse processo que era antes chamado de iniciação, mistério, segredo, essas coisas assim, tudo isso mudou agora, né? E por que mudou? Porque uma vez que a gente chegou num ponto, assim, um ponto evolucional referencial de chegada, é preciso que tudo seja resolvido. E quando a gente diz que precisa que tudo seja resolvido, não dá para eu pensar em um mundo sinárquico, né, onde existam coisas pendentes para serem equacionadas. Então o que acontece assim, nesse momento, tudo que existia de não resolvido na humanidade, todos os erros, os miasmas ainda decorrentes da Lemúria, coisas, apesar da Atlântida já estar redimida enquanto processo evolucional, astralmente tem muita coisa pendente para ser resolvido. Aí a gente vê o resultado no dia a dia. Todos os erros da própria raça ária, todas as guerras, as dores, as angústias, as experiências de morte que cada um de nós teve por centenas e centenas de vezes, todas essas coisas estão somadas e agora elas precisam, é como um mofo que precisa vir à luz do sol para então se resolver. Todos esses erros, essas coisas agudas que a gente vê hoje na humanidade, é o somatório assim, de todas as dores, os erros e sofrimentos que agora tomam corpo, né, em quem está vivo para buscarem a resolução. Isso é o ciclo que está acabando, né? Paralelo a isso, tem o ciclo que já começou, que é o novo. E aí esse novo, né, ele faz com que esse processo, né, de sobe e desce, de bem e mal, ele deixe de existir e todo esse antigo, esse velho, esse mofo do passado, essa dor humana, então ela, em contemplando, né, o novo, ela se resolva. Entende? Para que daí a gente consiga chegar
num resultado, resulta ali, né? Que assim, é aquilo que sobra, né, de um processo onde uma equação aconteceu. Sonhar sempre é bom, eu acho. Não, que mas não é sonho, não é sonho. Até porque assim, seria sonhar se a gente ficasse assistindo o jogo do Santos Futebol Clube, é do Santos? Santos Futebol Clube. E ficasse esperando que alguém fizesse por nós. Entende? E a gente não faz isso. Você, então, novamente vem aquela questão do excesso de crítica. Então, você acha que isso é sonho, mas em compensação e em contraposição, você dedicou 10 anos da tua vida para contribuir para que esse sonho se tornasse realidade. O meu sonho não é específico. O meu sonho é um mundo melhor. E o que é um mundo melhor? Eu fazer a minha parte. Ótimo, perfeito, acabou, não, acabou, pode encerrar, é exatamente então, isso. Não, é assim, ó, é cada um fazer a sua parte, Grego, né? E qual é que é a nossa parte? Então, assim, a gente pode dizer que a humanidade inteira está jogada nas cordas sem fazer nada para que o mundo melhore? Não pode, porque nós somos aqui em 82, por exemplo. Mas o que é 82 em 7 milhões? 82 em 7 milhões é uma multidão. Com certeza. Né? Mas não somos só nós. Tem gente, especificamente com relação à eubiose, né? E nos outros departamentos da cidade, enquanto a gente está aqui fazendo farra, aqui fazendo festa, se divertindo, tem gente que está indo lá para o departamento e vai ler, vai tentar fazer, compreender uma yoga, não entende nada, né? Vai tentar cantar um mantra, não canta certo, vai ler um livro do professor, não entende nada, e mesmo assim persiste, insiste, não desiste, vai para cima e vai, e não sabe o que é que move, e fica naquela angústia, puxa, mas eu sou o último dos discípulos porque eu não compreendo porcaria nenhuma, eu não entendo nada, eu não consigo fazer nada de bom, de bem, de belo, minha vida é rotina, eu acordo, vou para minha miséria de trabalho, eu fico aqui o dia inteiro e vou para casa, né, e aí fico lá enchendo o saco da minha mulher, né, e querendo aceitar, minha vida é um zero, né, e aí no dia seguinte o cara vai e está de novo, e vai, e tenta de novo fazer, e tenta estudar, e tenta compreender, e se questiona. Esse que é o grande guerreiro. Isso é verdade. Entende? Esse é o grande guerreiro, porque assim, diferentemente das vezes em que daí veio, né, um avatar, aí você assim, não, veio um avatar guerreiro, não, vem comigo, cada um pega uma espada, vamos pegar e vamos destruir aquele povo do mal todo. Não, hoje a gente não pode mais destruir o povo do mal, porque se a gente destruir o povo do mal, nós somos tão igual ou piores, porque nós vencemos o mal matando o mal, só quem mata o mal é um mal maior. Né? Então hoje, se a gente pode usar a categoria ou designação de guerreiro, nós somos guerreiros do bem, do bom e do belo. Nós vamos transformar o mundo, transformando primeiro o mundo em cada um de nós, buscando o equilibrium, né? O equilíbrio, né? A equações em cada um de nós, em resolvendo todos assim a mecânica cósmica em cada um, porque ela é exatamente a mesma em cada um de nós. Daí eu tenho uma parcela do mundo que está resolvida. E aí, como uma parcela do mundo está resolvida, eu não posso jamais dizer assim, o mundo inteiro não tem jeito. Você diz, opa, espera aí, aqui tem. Entende? E aí, nesse processo de buscar resolver o mundo de cada um, buscar ter paciência, compreender, realizar, transformar, e pegar assim, então, teu sobrenome é Patunas. Você imagina a quantidade de encrenca que os patunas fizeram desde quando o sobrenome foi inventado. Sim. Não foi pouco, não é verdade? Com o certeza. Meu sobrenome é Ouro. Então, o primeiro foi para a Áustria em 890, fugir de algum lugar de cima. Deve ter aprontado assim, uma delícia. Os caras fizeram horrores, né? E hoje a gente está fazendo o quê? A gente está existindo nesse sobrenome para daí resolver o que cabe individualmente a cada um, resolver o que cabe ao sobrenome para tentar melhorar, resolver o que cabe do caminho evolucional ou de iniciação que cada um escolheu e o da própria humanidade. É trabalho pra caramba. Então, quando um de nós se resolve, ele resolve ancestralmente alguma coisa que atravanca o processo evolucional como um todo. Se cada um de nós consegue resolver isso, aí vem a questão da instantaneidade. A gente vai dormir no ontem e acorda no amanhã. E na verdade né? Você dormiu de ontem e acordou no hoje, que já era o amanhã de ontem. Só que daí do ponto de vista evolucional, daí isso é ser realista. Beleza. Beleza? Bom, vamos fazer 100%. o seguinte. Bom, eu tiro como conclusão, isso aqui é a minha conclusão, né? Sim. A equação da vida, o meu X da equação, segundo você falou, eu vou colocar o que você falou no meu X. Um dia eu respondo isso. O X da equação
da vida, segundo o Jorge, é a compreensão. Eu vou colocar e vou ver o que vai dar essa equação. Sim, e aí só falta dizer uma coisa, que assim, a equação da vida, ela se confunde com a equação da existência. Então, assim, são N, né? Aí em cada um você vai resolvendo uma variável, chega no final, você tem a resposta. Que resposta? Eu. É isso que eu vou procurar. Eu acho que todos nós... Aí você vê que aquela resposta que você queria, e você culpava, e você não sei o que, buscava e queria mudar, vê que assim, na verdade o que competia mudar era o teu mundo. Aí volta aquilo que se diz com relação à iniciação. A iniciação, né, ela faz com que daí o ser humano ele atinja os pontos mais elevados do universo da compreensão. Primeiro passo. Segundo, volte para compartilhar. Boa. Entende? Vai, o que nós vamos fazer? Espera aí. Então, como nós estamos em cima da hora, temos que mostrar na televisão isso aqui, nós vamos interromper o vídeo aqui. O áudio nós vamos deixar. Então, interrompemos o vídeo, isso aí que vai ser publicado depois no Vida Inteligente, porque o Vida Inteligente tem horário, tem grade dentro da televisão, não pode passar de 1 hora, né? 1 hora e 2 minutos. E nós vamos deixar o áudio ligado, inclusive a partir de agora vocês podem interagir, fazer as perguntas também, né? Que porventura vocês quiserem. Nós temos tempo, porque nós vamos ter um pequeno intervalo daqui a pouco, são 15h24. Meu trabalho sobre fractais está previsto para 16 horas, pode começar um pouco mais tarde, não tem problema, vou procurar ser mais dinâmico. Topam tudo bem assim? Pode ser? Então, Jorge, muito obrigado. Só queria, né? Sim, de nada, depois eu queria continuar. Continua, né? Tá, então, vamos dar o tchau só deixar aqui, deixo para... obrigado, Campo Grande, para vocês todos, um fraterno abraço e um feliz sempre. Um fraterno abraço. Eu só queria dizer um fraterno abraço desde Campo Grande para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Tá. Parabéns por todos. Fingir satisfeito, quer dizer, me satisfiz quase no pleno. Sei que algumas coisas vão poder ser ditas no seu devido tempo, né, Jorge? Mais para frente. Esse amor e esse reencontro que eu tive com o irmão Jefferson Henrique de Souza. O que eu tenho com esse homem, o que esse homem tem comigo, eu não sei, não importa. Mas é uma empatia e toda essa dedicação que eu tenho hoje pela Sociedade Brasileira de Biose, por esses departamentos, pelo Jorge, por todas aquelas pessoas que representam a Sociedade Brasileira de Obiose, está indubitavelmente alicerçado, e não canso de falar isso em público, alicerçado no seu Jefferson Henrique de Souza, uma pessoa fabulosa que eu dedico esse programa aqui e todo o meu amor por ele. Bem, dito isso, você tá bom, Jorge? Eu estou sempre bem. Eu estou com um calorão danado, te juro. Não sei se é porque é egrégora a forma. A gente brinca muitas vezes, né? Mas não pode ser. Tem que ter alguma coisa. Já falamos sobre isso, né? Quando se forma uma egrégora desse tipo, assim, quando a gente vai falar sobre esses assuntos, e eu acho que ancora algum tipo de energia, embora eu não veja absolutamente nada, que somatiza, né? Deve ter os seus efeitos físicos. Porque se, por exemplo, eu brinco, todo mundo acha graça desse negócio do calor, mas eu sinto um calorão danado mesmo no ambiente quando, independente do ar estar 0 grau, o que é? Tem alguma influência, assim, antes da gente entrar no tema? É uma coisa completamente natural, porque... Já sentimos, lembra do negócio do perfume? Dos perfumes, que aparecia o cheiro de coisas maravilhosas dentro do duas ou 3 vezes. Que é isso, rapaz? E eu chamando o homem da técnica, ele achou que estava fedendo alguma coisa. Será que estava fedendo? Não. Você tinha virado um vidro de perfume. Isso, e era uma coisa maravilhosa dentro do estúdio, né? E o que é isso? Então, assim, primeiro com relação a essa questão de sentir a mudança no ambiente, né? É que às vezes a gente confunde o invisível com o inexistente, né? E isso é um erro de interpretação. O invisível é só aquilo que não está sendo visto momentaneamente. Então, quando você está conversando sobre alguma coisa, sobre algum lugar, sobre um estado qualquer de consciência, obrigatoriamente isso tem que estar presente para poder ser verbalizado. E a presença do que está sendo verbalizado, ele
permite a verbalização, ele permite estabelecer um caminho de compreensão, mas ele altera quem verbaliza, altera quem ouve e altera o meio no qual ele consegue se manifestar. Então é natural. Dependendo do que você fale, o que você está trazendo através do verbo, ele existe fisicamente. Então, aí, o que se percebe nesse momento vai do quanto a gente aprendeu a enxergar, né, a ver. Porque isso, as duas vezes, acho que as duas vezes que aconteceu a questão do aroma, era um aroma que não era sentido pelo nariz, né? Porque tanto é que a gente chamava a atenção do técnico e de outras pessoas para se acercarem ali, e as pessoas se acercavam e não sentiam aquele aroma, né? E aquele aroma estava dentro das nossas cabeças ali, era uma coisa impressionante. Pois bem, quando nos consultaram assim qual seria o tema para a gente fazer o programa aqui em Campo Grande, aí a coisa que apareceu, se apresentou foi a equação da vida. E eu acho que é um tema muito oportuno, né? Porque a vida, na minha opinião, na opinião do Eustáquio André Patunas, é o maior mistério que pode existir, a vida. Muita gente já tentou falar sobre a vida. É uma coisa maravilhosa, a gente sabe que isso aqui não pode ter nascido do acaso não existe, não pode ser. Alguma coisa criou isso aqui. Não estou antropomorfizando ninguém, algo criou isso aqui. Não posso acreditar, apesar da irmã ter falado hoje de manhã, foi uma consequência. Tudo isso aqui que nós estamos vivendo hoje não pode ter acontecido num Big Bang. O Big Bang, ele aconteceu, mas se ele aconteceu é porque tinha elementos que permitiram que o Big Bang acontecesse. Então alguma coisa existia antes do Big Bang. E uma explosão, ela não pode dar tudo isso aqui que nós estamos vendo, uma simples explosão. A inteligência, a beleza, o exotismo do corpo humano, da fauna, da flora, do universo, tudo isso aí que a gente estuda e é perfeitamente, vocês vão ver à tarde ainda, na palestra sobre fractais, tudo explicado matematicamente. Então existe uma inteligência, uma coisa por trás disso tudo, incognoscível, impressionante, incrível, que eu, não canso de repetir, que no meu grau de entendimento atual, não consigo fazer a mínima ideia do que seja, mas acredito que exista, porque tenho provas irrefutáveis disso. Então, Jorge, você está incumbido hoje, nós vamos tentar aqui, né? Explicar a equação da vida. Só isso, mais nada. Só isso, não, nós temos que tentar. Você diz nos programas ali, e eu questiono muitas vezes, você começa a olhar para não sei para onde e começa a falar. Eu tento procurar também e não acho nada. É para a decoração da caixa. Então... Aí você fala que quando você está olhando para lá, você está trazendo aquilo lá para o presente. Então, é uma coisa fantástica realmente você pensar em vida. O que é a vida? Por que eu nasci? Por que isso tudo aconteceu? Por que está todos esses reinos que você fala aí, aconteceram esses reinos? Tem que ter uma lógica e tem que ter uma necessidade e um porquê também disso. Outro dia eu questionei, coloquei na internet, ele falou que não leu, para sorte minha, ele disse que não leu. Que senão teria descido o sarrafo em mim, que eu disse que quem atrapalhava o planeta seria maravilhoso se não existissem seres humanos, né? E ele disse que isso aí não era assim que era a coisa. Então, a vida, do que se constitui a vida? Por quê? Olha, é um rojão que você vai responder aqui. Por que existe a vida? O porquê da vida? Estou falando da vida em todos os sentidos. Claro, quando a gente fala vida, a gente está falando vida em todos os... Não estou falando só no sentido humano. Por que foi feito? Você já falou em cosmogênese, antropogênese, essas coisas, mas por que alguém ou o que criou a vida? Pergunta simples que você pode responder. Possível de ser respondida em... Então tá. Então, primeiro, boa tarde a todos, né? Então, todos que estão aqui agora e todos que vão depois assistir esse programa, né? Agradecer muito o convite do departamento. Sem dúvida. Da Sociedade Brasileira de Biólogos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na pessoa do Edson. Eu vou só olhar mais ou menos na direção, é que eu tirei o óculos para não enxergar detalhes, porque senão a gente não consegue conversar, né? Às vezes, quanto menos a gente enxerga, melhor é, né?
Então, agradecer o convite para vir aqui, porque falar de filosofia é excelente. Falar de iniciação é sensacional. Falar de eubiose é indescritível. Falar de eubiose no centro do Brasil, só estando presente para entender o que é. Então, agradecer muito para vocês, assim, a vocês o privilégio de poder estar aqui com vocês. Agradecer a vocês que vieram. Eu estava contando antes de tirar os óculos, então tinha 80 pessoas aqui. É uma multidão, né? Porque a gente não está conversando nem de futebol, nem de novela, nem trocando farpas por conta das opções políticas de cada um. Nós estamos conversando sobre conhecimento abstrato, e um conhecimento abstrato que se propõe não a mudar só a vida de cada um, mas mudar a vida de todos, a reconstruir a humanidade, né? Então, para que a gente tenha o impulso de largar a vida rotineira, o dia a dia, para vir se dedicar, se deslocar, para sentar e escutar alguma coisa que eu não sei o que é, vocês dizendo, e eu também não sei o que é eu dizendo, então há que haver alguma coisa, e essa alguma coisa que nos move, essa alguma coisa que nos motiva, e essa alguma coisa é o que você descreveu de início, da tua empatia, do amor que te liga ao Sr. Jefferson, né? Que você não convive com as outras pessoas do APTA, mas o amor, o APTA, para quem não é da sociedade, são os dirigentes da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, o amor fraterno, mas um novo modelo de amor fraterno, assim, palpável, tangível, gigantesco, que emana deles, né? É exatamente a mesma coisa que emana do Sr. Jefferson, né? Então, são pessoas pelas quais vale a pena a gente se dedicar e trabalhar naquilo que a gente chama de obra. Você falou que a vida teria valido a pena, o programa teria valido a pena, tendo conhecido eu, o Alvin e o Sr. Jefferson. Sr. Jefferson, não, eu também não posso ser egoísta, mas todas as pessoas que hoje eu comentando o que conheci. você falou, né? É que daí o Alvin é um discípulo, né? Eu sou um aprendiz de discípulo, e todos na sociedade, cada um da sua maneira, contribui e faz o mesmo trabalho, né? E por todos e cada uma das pessoas da eubiose, e por todos e cada uma das pessoas da humanidade como um todo, vale a pena viver, né? O que a gente tem que ter é paciência para compreender o trabalho e a limitante de cada um, baseado simplesmente no quão antiga é aquela existência. O quão antiga é aquela existência é que vai determinar o trabalho que aquela pessoa tem que fazer. Se ela vai pegar e vai construir um país inteiro, uma nação inteira, um universo inteiro, ou se ela vai cuidar bem da família, ou se ela vai tentar bem fazer um trabalho, ou se ela vai fazer uma coisa bem feita um único dia que seja, ela fez o melhor e aquele é o trabalho que lhe competia. Então, desse ponto de vista, todos são exatamente iguais, né? E eu faço questão de comentar porque, assim, então, o que nos une é uma amizade, né? E isso é uma coisa muito interessante, porque a amizade é aquela ligação que não é um laço kármico familiar, mas por opção, então se escolhe de quem você quer ser amigo, né? E é isso que me torna diferente sobre a tua impressão, mas do ponto de vista de eubiose, de conhecimento, aí somos todos iguais, né? Inclusive você, né? Que agora é parte da eubiose também, né? Bom, antes da gente comentar sobre a razão da vida,
Boa tarde, Campo Grande, boa tarde, Brasil, boa tarde, mundo. Eu sou Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, excepcionalmente sendo transmitido da capital do estado do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, no 6º encontro da eubiose do Centro-Oeste. É um prazer a gente estar fazendo esse programa aqui, a convite do departamento e de sua diretoria, sua administração. Transmito também, de agora a pouco, um fraterno abraço do venerável irmão Jefferson Henrique de Souza a todos vocês e dizer que nada é por acaso, né? Nós estarmos aqui hoje fazendo essa confraternização e levando o conhecimento, essa fraternidade, porque ela tem que ser colocada na prática, né? Não adianta a gente ficar estudando em degraus, em séries, tudo, se a gente não colocar isso na prática. Isso que a gente vem fazendo, o Jorge e eu. Ontem à noite estava falando na casa da nossa querida anfitriã, Oneli, e eu disse 3 coisas boas para mim nesses 10 anos de muita dificuldade para manter o Vida Inteligente no ar, né? Porque não temos patrocínio, não temos nada, mas 3 coisas já valeram a pena. Se o programa tivesse que acabar hoje aqui, já teria valido a pena. Primeiro, por ter conhecido o Jorge Antônio Ouro, esse irmãozão que foi colocado no meu caminho aí, né? Foi muito bom, está sendo muito bom e vai ser até onde tem que ser, né? Já falamos isso. Segundo, foi ter conhecido e convivido uma pessoa fora de série, um ser humano digno de ser chamado de ser humano, o seu Alvin Schroeder. Algumas pessoas o conheceram, um irmão fabuloso, que esse você pode dizer que honrou a oportunidade de passar por essa vida aqui. Uma pessoa fabulosa. E o terceiro, esse amor que não se explica, esse reencontro que eu usei 2 programas anteriores ali que nós falamos, né, ligações espirituais. E como para a gente conversar sobre a razão da essência, a gente pode partir desde o ponto, assim, eu penso brilhantemente colocado na conversa de manhã, né? Misturando cosmogênese com poesia, achei lindo, achei sensacional. E para a gente tentar trazer os comentários para um campo da praticidade, para que a gente consiga usar o que for aqui conversado para uma melhor compreensão do dia a dia da vida de cada um. Então, não gostaria de abordar cosmogênese, né, nem antropogênese, claro, mas chegar numa coisa assim, o porquê da vida, vírgula, a minha, ou o porquê da vida, vírgula, a tua, ou a de cada um de nós, para a gente, assim, que a gente consiga se deparar com cada um para tentar melhorar, e no tentar melhorar, tentar aumentar um pouco o campo de compreensão de cada um, então aí eu consigo compreender o universo em mim, porque é exatamente a mesma coisa, né? O processo de criação mental, para você exprimir, né, uma frase, é exatamente o mesmo processo de criação mental para se fazer a geração em qualquer plano. O professor Henrique José de Souza, fundador do Estado Brasileiro de Biose, ele diz assim: a ideia é o verbo que toma carne através da pena. Então, há uma ligação constante entre o que você coloca no papel, né, até o mundo das ideias, né? O que muda é só em qual ponto que eu vou centrar a minha visão para daí fazer uma análise. Muito bem. Então, cada um de nós, ele tem em si o bem e o mal. Todos nós. Se um de nós tivesse em si só o bem, não estaria sentado aqui, nem aí, nem aqui, né? Então é porque em cada um de nós há o mal também, buscando equilíbrio, buscando evoluir, e mal não no sentido religioso que se dá ao mal, mas mal como aquilo que é oposição ao bem, como é oposição à evolução, para fazer com que a evolução aconteça. Então cada um de nós há o bem e o mal. O bem, viu? O bem é um troço poderoso. Poderoso. Então, o bem é no seu aspecto mais sublime, né? E o mal com as suas piores características. Então, potencialmente, cada um pode ir do amor fraterno mais excelso ao ódio mais incontido, né? A busca desse equilíbrio
a equilíbrios, a ecos igual libra, balança. Então, é fazer com que os dois pratos da balança se equilibrem, né? Então, a busca desse equilíbrio em cada um de nós é que dá o que se chama de vida. E o como descobrir os elementos envolvidos nesse equilíbrio, na busca do equilíbrio, e o como fazer com que isso aconteça, é o que você denominou como equação da vida. Equações, é a busca de um nivelamento, de um equacionamento, de um nivelamento entre elementos, né? No nosso caso, da vida. Então, a equação da vida de cada um é se chegar naquele ponto em que eu consiga fazer com que o bem e o mal que existem em mim se equilibrem. No momento em que bem e mal se equilibram, o mal já não é mais o mal. Aí o mal passa a ser aquilo que é de mão dada com o bem.